nós vamos receber a missionária Gina Yon. Ela é sul-coreana, casada, diaconisa, atualmente residente em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela é coordenadora da Experiência Evangélica Brasil-Coreia. Centenas de ministrações e testemunhos em congressos em que aborda temas como poder da oração da madrugada, poder da oração que muda uma nação. Ela é preletora da ADONEP, apresentadora do projeto Desfavelização e Erradicação da Pobreza no Brasil, apresentadora do projeto Sai-Mau, que trata sobre a transformação da Coreia do 4º país mais pobre do mundo para o 10º país mais rico do mundo, em 4 a 5 décadas, colocando a Coreia do Sul como o país de mais rápido crescimento econômico da história humana, implantadora de igrejas e poços em Moçambique, e intérprete em seminários. Conosco nessa tarde, eu gostaria que você recebesse a missionária Yon com um forte aplauso. São um exército de Esthers que salva a sua nação. Vocês vão salvar o Brasil. Amém. Gente, eu venho 2 vezes por ano. Passo um mês pregando em muitas igrejas. Já tô rouca, me desculpe, tá? Mas desde o ano passado, quando eu vim, as pessoas cumprimentavam, né, tal. Gostei muito da palestra, da ministração. E depois eles falavam, nós estamos adorando o dorama. E ia embora. E eu não entendia o que é dorama. Porque não existe palavra dorama em coreano. Tampouco em português, né? Aí uma pastora percebeu que eu não entendia o que é dorama. Ela falou, Gina, aquele seriado de novelas coreano. O quê? Seriado de novelas fazendo sucesso no Brasil? Entender que faz sucesso no Japão, China, Vietnã, Camboja, que são de raça oriental, né? Asiático, dá para entender. Mas fazer sucesso no Brasil, eu me encuquei com isso. E eu sou muito curiosa, fui saber o porquê desse nome. Quando vocês usam, no Brasil, você usa a palavra fake para dizer o falso, não é? O fake é em inglês, certo? A Coreia usa a palavra drama em inglês para significar novela. Então, toda a novela, eles colocam a pronúncia coreana do drama em inglês assim, drama. E depois coloca o nome do drama embaixo. Então, quem traduziu aqui o drama, colocou o O no meio, ficou dorama. E agora eu estou desconfiada que o erro foi proposital, porque pegou bem, né? Mas já sabe o que eu pesquisei? Por que dorama coreano faz sucesso aqui, né? Porque tem homens que falam, isso é água com açúcar. Porque eu também não tenho tempo de assistir novelas, né? Mas fui pesquisar. O escritor, produtor, diretor de doramas que fazem sucesso aqui no Brasil é homem de oração. Ele é formado em engenharia civil. Quando se formou, foi trabalhar, né, na empresa e tal. Mas como ele tinha esse dom de escrever historinhas, desde no tempo de colégio, faculdade, ele escrevia e fazia peças teatrais com amigos e fazia sucesso. E depois que ele se formou e estava trabalhando, ainda continuava esse dom, sabe? Então ele começou a ir ao culto da oração da madrugada, que é o culto famoso que eu quero levar a pastora Raquel, quero levar o pastor Malafias Filho também, para ter essa imersão espiritual, tá? Eu vou explicar sobre isso hoje. É hoje que você vai tornar realmente guerreira de oração, tá? Então, ele indo nesse culto da oração para indagar. Pai, eu continuo na engenharia civil ou eu, como o Senhor me deu esse talento, eu vou seguir essa? E Deus fala com ele.
para sair do civil, engenharia, e seguir como carreira de escritor de novelas. Daí ele começou a orar assim: de que forma eu posso te glorificar através de novelas? De que forma eu posso influenciar a sociedade de forma positiva? Ele estava assim orando só isso: quero glorificar através de novelas de TV. Aí Deus fala com ele: o segredo do sucesso de audiência de novelas está na Bíblia. Olha só. E na Coreia, nas emissoras públicas, é proibido de falar de religião, lógico. Cristianismo, seja budista, o que for, é proibido. Aí ele orava mais. E os amigos falaram: imagina, hoje na Hollywood e todas as novelas do mundo, está cheio de o quê? Violência, imoralidade, coisas chocantes, é ou não é? Você vai fazer novela água com açúcar? Não, mas ele sabia que Deus estava assim. Olha, quando você ora, o favor de Deus repousa em você. A destreza, o favor de Todo-Poderoso repousa em você. E ele sabia que Deus estava o conduzindo, então ele até o fim ele foi e firme. Isso aconteceu em 1994, quando ele recebeu essa resposta, que seria uns 30 anos antes, né? E em 2012, a primeira novela dele ganha em 10 categorias, 9 prêmios na Coreia. E a audiência era um dorama, que eu nem sei o nome em português, conseguiu 45%. A essa hora ninguém ficava na rua, todo mundo ia para casa assistir a novela dele. Era desse jeito. Agora, sabe por que eu sei que Deus o levantou para mudar o paladar das pessoas da sobrenovela? Porque hoje em dia as pessoas estão cansados, exaustos de coisas chocantes, claro. Mas o que ele então pegou o tema é o quê? Reconciliação, liberação de perdão, amor genuíno, respeito aos idosos, valorização da família. Vocês estão sentindo isso, né, nas novelas dele? Então, ele ganhou a competitividade, porque nas novelas, tanto Hollywood, é muita competição ganhar, sabe, o sucesso. Tá vendo? O poder da oração traz o quê? Discernimento, sabedoria e a destreza e o favor de Deus. Amém? Bom, agora eu vou entrar num assunto que é forte. Você, para ouvir a palestra de hoje, tem que ver a cor do meu coração verde e amarelo. Minha pátria é Coreia do Sul, minha mátria é Brasil. Glória a Deus. Quando Deus me deu essa palestra, eu chorei muito. Eu não vou ser um passarinho tentando apagar um incêndio grande, botando na minha boca água e sabe, tentando. Não. E como é que as brasileiras, os brasileiros vão receber essa mensagem? Meu filho: mamãe, se a senhora contar isso, eles vão jogar ovo cru na sua cara. Mas aí Deus falou comigo: você é imigrante. Todos os brasileiros são descendentes de imigrantes. Aí, eu tenho direito de amar e me preocupar com o Brasil, assim como vocês, tá? É isso que você vai me ouvir hoje, tá bom? Vamos lá. Olha, a oração é meio pelo qual acessamos as bênçãos de Deus. Acessamos os milagres de Deus. Você acessa a Deus através da oração. Todo mundo sabe disso, não é? Não vou demorar na teoria, vou entrar direto na prática. Só quando oramos, os problemas insolúveis no nível nacional serão resolvidos. A igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Toda a autoridade foi dada a Jesus e Jesus entregou isso para a igreja. E Jesus nos comissiona com a autoridade espiritual toda vez que oramos. Você tem que orar com a autoridade. Estamos assentados junto com Jesus acima de todo poder e potestade. Temos poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, em nome de Jesus. Olha só. O poder da oração muda até um país. Foi o que aconteceu com a Coreia do Sul. Veja só,
A Coreia tem 5.000 anos de história. E só 130 anos de cristianismo. Antes só conhecemos o quê? Budismo, confucionismo, idolatria, macumbaria, feitiçaria, tudo era assim, né? Só conhecemos Jesus faz só 130 anos. E, mesmo durante esses 130 anos, a Coreia passa por 3 crises. Porque durante 5.000 anos, centenas de guerras a Coreia passou. Dá para imaginar isso? Um país sofrendo centenas de guerras? Vou falar só de 130 anos que sofreu 3 crises. A primeira crise, invasão do Japão. Tem alguém aqui descendente japonês? Desculpe, eu não estou aqui para ferir, tá? As minhas melhores amigas são japonesas hoje. Mas naquela época, um país invadia outro para conquistar, certo? Então, em 1906, um cristão chamado Kim Seon-ju, ele ao perceber que está havendo os japoneses vinham e levavam toda a agrícola para o Japão. Então, ele percebendo que tem algo de errado isso, ele chega sozinho na igreja às 5 horas da manhã, com o único objetivo de orar pela nação. Ele seria o quê? Um Esther homem, para salvar a nação, certo? Daí, alguns perceberam isso e começaram a aderir. Ele foi semente para difundir o culto mais famoso da Coreia, que é o culto da oração da madrugada, tá? Que é o tema de hoje. Daí, em 1906, que havia somente 44.000 cristãos em Coreia inteira, ainda não era dividida, tá? É Coreia inteira. Realmente, em 1909, acontece a invasão oficial do Japão à Coreia, dominando por 36 anos, proibindo de falar na língua coreana, proibindo de ter nome próprio em coreano. Meus pais nasceram nessa época. E por isso eles falam japonês e coreano, tem nome coreano e japonês. E obrigando a todos a adorar o imperador do Japão. Então foi muita perseguição aos pastores cristãos. Mataram todos os pastores cristãos por 36 anos. E mesmo assim, 1910, que é um ano após a invasão, 44.000 cristãos aumentaram para 110.000 cristãos. Quanto mais perseguição, o poder do evangelho expande. É o poder do evangelho de Jesus. Bom, daí, com a rendição incondicional do Japão, da bomba atômica de 1945, eles voltam para o Japão. Então, aleluia, glória a Deus, tal, acabou tal, o domínio japonês. Agora, segunda crise. 1950 estoura a Guerra da Coreia. Quem já ouviu falar da Guerra da Coreia? Que termina em 1953. Que era um perigo de tornar a Coreia comunista. E olha, fazendo um parênteses aqui, o Brasil também correu o risco de comunismo, não só em 1964, mas também em 1931. Quem sabe disso? Olha só. Esta frase foi dita em 1931 por um pastor brasileiro de nome Adrian Roger, pastor sênior da Igreja Batista. Ele disse, olha só. É impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la. E quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo de fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-a. Olha que pastor brasileiro muito inteligente, em poucas palavras, explicar o que é comunismo, não é? Teoricamente, comunismo parece belo, não tem rico, pobre, né, tal. Mas todos falharam. Rússia, China falhou, Venezuela falhou. E a cilada do Satanás, sabe como que faz? Vocês conhecem o ditador norte-coreano atual, o Kim, o gordinho?
o avô dele foi pioneiro a trazer comunismo para a Coreia. Porque naquela época que era a única Coreia, a região mais avivada era a região norte, que tinha grandes igrejas, pastores, assim, famosos, tá? Aí, hoje, se você acha uma Bíblia na Coreia do Norte, toda a família é enforcada. Mas naquela época, era a região mais avivada. Então, ele, o avô do Kim Il-sung, foi esperto, foi lá procurar os famosos pastores. Olha, eu vou trazer a ideologia nova aqui, chama-se comunismo, que não vai ter rico e pobre, todo mundo vive bem, desde que você me ajuda nas palestras, me acompanha. Agora, eu prometo, assim que nós tornamos comunista, não vou interferir na igreja. Desde que você também não interfira na política. Deixa a política para os políticos, que eu deixo vocês, pastores, a se preocupar somente no aumento da igreja. Essa foi a cilada. Não caia nessa. Nunca deixe política somente para políticos, não. Porque a igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Então, os pastores acreditaram nele. E assim que, então, terminou a guerra, ficou norte, optou pelo comunismo e sul, não, né? Primeira coisa que o Kim fez, o quê? Queimar todas as igrejas, matar, enforcar todos os pastores cristãos. Quando eu contei isso, tinha venezuelanos lá atrás, eles vieram correndo para mim. Gina, foi o que exatamente aconteceu com Venezuela. Igual. É a cilada do Satanás. Então, a Coreia correu o risco, né? E os 3%, naquela época, 3% da população começou assim fervorosamente a ir mais na oração da madrugada e orar pela nação. Sabe quanto de população eram? 20 milhões. E 3% seria o quê? 600 mil cristãos. De maneira nenhuma permitiu o comunismo, né? Terceira crise. Então, termina a Guerra da Coreia em 53. Terceira crise. A fome, miséria, violência pós-guerra. A Coreia torna quarto país mais pobre do mundo, com 80% da nação mutilada, favelados, mutilada. Saiu nos jornais no mundo inteiro, finalmente fim da Guerra da Coreia, mas será possível uma rosa brotar de um latão de lixo? A Coreia era latão de lixo. Então, agora veja, Coreia não conseguia levantar, muitos assaltos nas ruas, eu mesma, lembrava, por dia, minha mãe e eu indo na feira, 3, 4 assaltos na frente. Hoje, se você deixa uma carteira de $2.000, com um celular último modelo Samsung, no banco ou no banheiro de uma lanchonete aí no shopping mall, você vai lá, no dia seguinte está lá, ninguém pega. Mudou a mentalidade. Por quê? Porque os 3% da população começou a orar pela nação. No tempo dos meus pais, mulher não precisava ir na escola. Minha mãe e minha sogra mal escrevem o nome. Mas os 3% orando pelos políticos, Deus abriu a cabeça deles para entender que a educação é muito importante no desenvolvimento do país. É totalmente diferente. Então, veja, nos anos 60, a renda per capita da Coreia era de $85. A do Brasil era $170, o dobro da Coreia. A Coreia hoje é 10ª potência mundial, com $36 mil de renda per capita. É dados de 2024, peguei os novos, tá? Hoje a do Brasil é de $9 mil. Um quarto da Coreia. Mas como? Era dobro da Coreia. E hoje é um quarto da Coreia. Por quê? Os 3% da população começou a inverter a ordem dos temas das suas orações. Em vez de pedir minha família, minha casa, minha igreja, minha, minha, colocou meus e minhas para o fim. E em primeiro lugar,
Orar pela nação. Foi o que a Esther fez. Orou pela nação e salvou seu filho. Sua nação, vocês vão fazer isso a partir de hoje. Primeiro plano é orar pela nação brasileira, onde Deus fez você nascer e viver. Então, em 3 décadas, conseguiu sair da terrível pobreza e violência. 4ª década, 12ª potência. Em 5 décadas, 10ª potência. Um crescimento vertical. Digo vertical porque Estados Unidos levou 300 anos para ser o que é hoje a potência mundial. A oração da madrugada foi a base do avivamento da igreja coreana. O mais rápido desenvolvimento econômico da história humana. Hoje a Coreia do Sul é referência mundial no avivamento, no crescimento da igreja, na economia, na tecnologia, na restauração e humanização de zonas urbanas degradadas, na erradicação da pobreza e na desfavelização. É onde há maiores igrejas do mundo e eu levo 2 caravanas de 30 pastores do Brasil 2 vezes por ano. Já faz isso já 13, 14 anos. Vamos ver a posição da Coreia, classificada pelo Banco Mundial, FMI, pelas Nações Unidas. A indústria eletrônica, a indústria da construção naval e a indústria de semicondutores é primeiro lugar no mundo. A indústria siderúrgica, 3ª no mundo. A indústria petroquímica e a de fibras, 4ª posição. A automobilística, a tecnologia da informação, 5ª posição. O IDH, que mede índice de nível de educação da população, Coreia, dados de 2022, ocupa 12º lugar. A do Brasil, 89º lugar. O governo coreano investiu muito na educação. Porque se minha sogra mal escreve nome, em uma geração, as Esthers orando pelo governo, os políticos vão abrir a cabeça para melhorar a nação. Hoje são todas Esthers que vai salvar a nação brasileira. E Deus usou a instrumentalidade da oração da madrugada, porque são todas Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, toda a denominação na Coreia faz oração da madrugada às 5 horas da manhã, 365 dias por ano. Orando sempre primeiro pela nação, deixando por último minhas necessidades particulares. Milagre e trabalho intenso andam juntos. Milagre não é Deus fazer tudo sozinho e eu não fazer nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Oração. Poder da oração. Então vejam. Interceder pela nação é o DNA da igreja coreana. E eu oro para que seja DNA da igreja brasileira. Em Gênesis 18, fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Eram cidades depravadas, cheias de homossexualismo, cheias de pecados, né? Deus decidiu destruir. Mas o Abraão intercede e Deus fala para Abraão, ok, por amor aos 10 justos não a destruirei. Nós somos justos. Nós fomos escolhidos, amados, comprados, justificados pelo Jesus Cristo. É ou não é? Nós somos todos justos. A nossa função como cristão é relevante, é indispensável para a sociedade, para a nação incrédula continuar permanecendo vivo. Os incrédulos lá fora dependem de nós justos. Você viu essa responsabilidade que nós temos? Por 10 justos, Deus não ia destruir Sodoma e Gomorra. Não achou e acabou destruindo. E nós que temos esse poder, essa autoridade, essa potência que Deus nos deu, vai usar somente para minhas coisas? Para meus problemas? Essa autoridade imensa, esse poder imenso que Deus nos deu, essa autoridade espiritual sobre a nação,
você vai limitar para suas coisas. Minhas, meus, minha igreja, minha casa, minha cidade. Conheço brasileiros que amam a sua cidade. Muito bom. Ama até seu estado. Mas não ama o Brasil. Mas uma coreana, uma americana, dá sua vida pela sua nação. Não fica limitando para a sua cidade. A partir de hoje você é o quê? Esther, que vai salvar a nação onde Deus fez você nascer e viver. Nós cristãos temos a autoridade espiritual sobre a nação. Cristãos têm obrigação de interferir no bem da nação. A Bíblia nos ordena a orar pelas autoridades. Cristãos são responsáveis pelo destino do país. Onde que diz isso? Na 1 Timóteo 2, verso 2. Devemos orar, é um dever, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, tranquila, pacífica, com dignidade. Quem são reis aqui? Presidente. Quem são os em eminência? Senadores, deputados, todos políticos e autoridades. Aqui não está dizendo, ore por eles só se ele for do seu partido. Aqui não está dizendo, ore por eles só se eles forem cristãos. Goste ou não, se eles estão ocupando aquele lugar, nós, como povo, temos que orar por eles. Quando eu dei essa palestra numa igreja de 2.000 membros lá em Recife, a pastora veio assim com lágrimas nos olhos. Gina, desculpe, o presidente atual foi reeleito. E eu parei de orar pelo presidente, pela nação brasileira, e pedi para toda a igreja não orar pelo presidente. Aí eu falei assim, olha, pastora, a senhora pode ser sincera. Pai, eu não gosto desse presidente reeleito, mas mude-o. Mude-o para ser temente a Deus, para ser honesto, com ética e moral, com honestidade, amando e preocupando o povo e a nação brasileira. Eu dei essa sugestão para ela. E quando houve reeleição, em Estados Unidos, onde eu moro, mesmo na Coreia, saiu no jornal que houve fraude, que não houve fraude no Brasil. E eu chorava. Sabe o que Deus me disse? Toda a verdade tem um poder de se auto-revelar. Por mais que eles escondam, por mais prolongado tempo que seja for, toda a verdade se auto-revelará. Então não se preocupe. Não se preocupe. A nossa função é orar por eles para não causar algo de errado para a nossa nação. É ou não é? Então, veja o que é vida quieta, sossegada, tranquila e pacífica, com dignidade. Muitos bons empregos para nossos filhos, nossos cônjuges. Boa escola, boa previdência social. Sem medo de parar no sinal vermelho à noite. Sem precisar levantar os muros das residências com arame farpado elétrico. De manhã vou contar como é que eu vim parar nesse Brasil maravilhoso. Meu pai resolve vir ao Brasil, porque o Brasil é considerado o segundo melhor país para se viver no mundo, perdendo apenas dos Estados Unidos. E quando eu vim, menina, eu vi as casas, eu andava na rua, com cortinas, as janelas abertas com cores. Essa casa tem cortina rosinha, essa tem amarela. Hoje eu não vejo isso e eu choro. Amanhã venha de manhã e também à noite, porque amanhã é uma sequência. Poder da oração que muda uma vida. Deus me mostra o reino dos céus. A demônia me larga. Quando eu não acreditava que existia, e Jesus vem diretamente na minha casa me impor as mãos, amanhã de manhã. À noite vou contar o processo pelo qual Deus responde a você de maneira rápida. Porque orar é uma coisa,
obter resposta ainda rápida é outra coisa. Então, venham de manhã e à noite também, tá? Porque é uma sequência, tá? Aí você vai se tornar Esther poderosa, guerreira de oração. Bom, então, deu voltas até. Você queria uma vida melhor para você e para seus filhos, é ou não é? Você fica preocupado quando seus filhos voltam tarde da noite, é ou não é? O atalho é, primeiro, orar pela nação brasileira. Amém? Em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre vida e morte. O que quer dizer? A nossa língua tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Em Tiago 3,6 fala para refrear a língua. Por quê? Os cientistas descobriram que quando a gente fala uma coisa, a gente não enxerga, mas a nossa fala está aí no ar como uma pequena energia, voa, e entra na coisa do qual você falou. Não some. Mas nós cristãos sabemos o que é isso? É uma legalidade que nós temos para o inimigo atuar. Se você fica xingando os políticos que são desonestos, corruptos e tudo mais, o que você falou tá indo lá e entra neles. Tenho certeza que a maioria dos políticos não entraram na política, eu vou roubar meu povo. Não. Eles entraram na política com boa intenção de ser úteis. Não é? Você não acha? Agora, eles entram na política. Meus pais me educaram, eu sempre fui um homem honesto. Eles me educaram muito bem, com honestidade e responsabilidade. Mas não sei porque assim que me tornei político, só tenho vontade de roubar meu povo. Por que será? Porque nós causamos ele mudasse. É isso que a gente tem que arrepender. Se você até hoje falou mal do governo brasileiro, dos políticos, nós vamos levantar clamores proféticos no final. Hoje, tá? É hoje. De toda a palavra proferida, vamos prestar contas. Então, nós temos que tomar muito cuidado na nossa língua. Agora, quem é que inventou a oração da madrugada? Eu também gosto de uma cama quente na madrugada. Vamos ver na Bíblia? Olha só, Mateus 14, 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jó 8, versos 5, 6, 7. Se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a moradia da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Olha só, benefício avassalador de quem ora na madrugada. O teu princípio é pequeno, mas o seu último crescerá em extremo. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Salmo 88, 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Êxodo 24, 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte. E vejam, o povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada. Josué 6,15. Mas ao sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A travessia do Mar Vermelho aconteceu na madrugada. O vento soprou a noite inteira, as águas dividiram, os israelitas atravessaram na madrugada e os egípcios foram atrás deles no fim da madrugada. Olha só, eventos importantes, tudo aconteceu na madrugada. Gênesis 19, 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Abraão sempre encontrava com o Senhor na madrugada. Marcos 1, 35. Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem é inventor da oração da madrugada? Jesus.
Jesus. E Jesus ressuscitou na madrugada. Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, etc. Sabemos que o maná caía na madrugada. Quem acordava tarde, passava fome. Eu até considero oração da madrugada o maná espiritual que vai te sustentar pelo resto do dia. Em Atos 5, 21, logo ao romper do dia, que é de madrugada, de manhã cedo, entraram no templo e ensinavam. Os apóstolos e santos da igreja primitiva reuniam no templo para estudar a palavra na manhã, bem de madrugada. Então, eu incentivo outras igrejas que eu vou para fazer isso. Há 13 anos atrás que eu já levo, a primeira caravana que levei, esse pastor tinha uma igreja de 120 membros. Ele aprendeu, fez essa experiência de 8 dias na Coreia, voltou para sua igreja em Fortaleza e começou a fazer oração da madrugada todos os dias, como na Coreia. Em um ano, aumentou para 1.000 membros. Agora ele tem 3.000 membros. Aí eu coloquei ele como embaixador da oração da madrugada coreana e ele está divulgando pelo todo o Nordeste. O culto da madrugada será o suporte, o alicerce do reavivamento da sua própria fé, dessa igreja e do Brasil. É ter prazer em orar, é ter uma inspiração espiritual e um nível maior de unção, é entregar a primícia do dia ao Senhor, é desfrutar da comunhão doce pessoal vivida com Deus, é formar um exército mesmo de intercessores. Olha, o profeta Habacuque clama a Deus. Até quando o Senhor vai ficar só vendo, não vai nos acudir, nos salvar dessa injustiça, dessa corrupção, dessa violência, dessas mentiras? Até quando? E Deus responde a Habacuque: sim, vou acudir, vou salvar, vou tirar vocês disso, até que aprenda a lição que eu estou te ensinando. Não é medonho isso? Os coreanos viram isso aí. Toda a crise de uma nação, primeiro, é uma crise de relacionamento espiritual do povo de Deus com Deus. Vou repetir. Toda a crise de uma nação, antes de mais nada, é uma crise de relacionamento espiritual do povo de Deus com Deus. Não mais justifica somente a negligência do governo. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, é condicional, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está falando se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem são? O povo de Deus. Não está falando os incrédulos têm que se arrepender para eu sarar a sua terra. Não, ele está falando para o povo de Deus. É nossa responsabilidade. Então, esses 3% da cristão reconheceram também as consequências devastadoras dos pecados dos seus antepassados. Você veja, Êxodo 25 fala que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. E trata com bondade até 1000 gerações. O amor de Deus é imenso, que Ele abençoa até 1000 gerações. Mas Ele tem que castigar até 3ª e 4ª geração. Por quê? Você que é mãe, se seus filhos fazem algo errado, você dá umas palmadinhas, é ou não é? E Deus é justo, Ele é Deus santo, não tolera pecado. Mas Ele castiga somente até 3ª e 4ª geração. Assim como se eu sou de 4ª geração, seria o quê? Pecados dos meus pais, vovós e bisavós. Basta eu arrepender desses até meus bisavós. Então os coreanos entenderam. Sabe por que 5.000 anos de história, a Coreia, centenas de guerras? Era muita idolatria. Os homens podiam ter uma 2ª esposa, 3ª, 4ª esposa. Era normal um marido ter várias mulheres. E muito fumo, muito álcool.
macumbaria, qualquer coisa eles chamavam macumbeiros. E você sabia que macumbeiros, esses feiticeiros, quando é chamado, primeira coisa que ele faz, tá, você vai entregar toda a sua vida para mim, assim como seus filhos e sua descendência. E quem chamou, fala que sim, claro, chamou o macumbeiro, né, para fazer um trabalho. Então, quem garante que meu avô, meu bisavô, não foi procurar um feiticeiro e me consagrou para espírito maligno? Assim como nós, cristãos, consagramos nossos filhos, nossa descendência para Jesus Cristo, não é? Eles fazem a mesma coisa, só que para o inimigo, para o feiticeiro, né? Para o espiritismo. Então, os coreanos entenderam isso e quebraram toda a maldição hereditária. Olha só, em Lamentações 5:7, nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos castigo pelos seus pecados. Aqui pais não é só papai e mamãe, que seria os antepassados, que já não existem, que não vivem. E aqui reconhece que nós recebemos castigo pelos seus pecados. Então, foi desse jeito que a Coreia foi assim mudando, quebrou toda a maldição hereditária, começou a orar em primeiro lugar pela nação, etc. Daí, finalmente então, Deus ouve a oração dos 3% e dá discernimento para o presidente. Ele era incrédulo, tinha até uma segunda esposa, mas de tanto 3% orar por presidente e seus políticos, ele começou a amar muito o povo. Por que o projeto 1, 2, 3 deu tudo errado? Sabe por quê? Quando 80% da nação ficou destruída em favelados, a Coreia, o povo, ficou assim, acostumado ao assistencialismo. Inglaterra, Estados Unidos, França mandavam o quê? Leite em pó, roupas usadas, farinha. O gratuito incentiva a ociosidade. Não goste do grátis. Deixa o povo cômodo, preguiçoso, não quer trabalhar. E foi o que aconteceu com a Coreia. Passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e não levantava. Por isso que os 3% começaram a ajoelhar. Eles passavam fome também. Deus, deixa eu encontrar uma árvore para comer a casca hoje, em vez de orar assim, porque não tinha o que comer, comiam casca de árvore. Isso dá diarreia, é amarga. Mas, em vez disso, deixou isso por último e começou a orar pelo presidente, políticos e autoridades. E por isso que Deus coloca uma ideia genial na cabeça do presidente. Eu vou visitar em pessoa as favelas. Fez uma comitiva, foi em favela, muito pobre, e ele lá, puxa vida, o povo está passando fome. E chegou numa favela que é diferente. O povo estava mais radiante, não passava fome, estavam trabalhando. Aí o líder chega lá. Por que essa favela é diferente? Eles não estão passando fome, né? Sabe o que ele fala? Olha, eles não passam fome porque eu ensinei a eles, pesquisando por 4 anos, como conservar batata doce de algumas semanas para 1 ano, com o único objetivo de tirar da fome e ociosidade meu povo dessa favela. Olha só. Aí o presidente, Deus fez o presidente ouvir isso. Não pode dar nada grátis. Tem que fazer eles trabalharem, ganharem a própria pão de cada dia. Isso que ele entendeu. Deus fez ele encontrar. Daí ele diz assim, quer entrar na minha casa humilde e tomar uma água? Vou tomar também agora. Aí ele entrou, viu num quarto escrito assim, fique despreocupada, ó minha pátria, estou orando por ti. Que é isso? Aí, é que eu sou cristão, eu venho todos os dias aqui na madrugada para orar pela minha nação. Olha só, Deus fez acontecer esse encontro, porque os 3% da população começou a orar pelo presidente. Daí ele volta e faz o projeto mais famoso que mudou a Coreia, que vou mostrar no final. E por que eu assumi esse papel de falar isso para vocês?
Minha igreja estava procurando uma comunidade carente em México, porque eu moro em Califórnia, tá? Então, a gente pode ir de carro para México, porque faz o limite. Se para levantar a igreja, o orfanato, eu falei, não, pastor, eu falo português, vamos procurar uma comunidade carente no Brasil? Tá bom, concordaram, aleluia. E nós levantamos orfanato, algumas igrejas, né, no interior de São Paulo. E nós viemos fazer inauguração. Aí veio até prefeito, né, da cidade, recebeu Jesus muito bem. Acabou a inauguração e eu muito feliz, indo para motel. Lá nem tinha hotel. Eu indo para motel, umas 6, 7 meninas aqui, ó. 6, 7 meninas aqui, bem encostadas em mim, olhando para mim, eram assim, tipo, 9, 10, 11, 12 anos de idade. A maior, de repente, fala assim, me sequestra. Aí eu pensei, eu ouvi errado. Não, não é para rir, gente, é para chorar. E ela, como? Me sequestra para eu viver com a senhora na sua casa na América. Aí porque é muito forte essa palavra, me sequestra, saído da boca de uma menina, é ou não é? E eu, sem saber o que fazer com essa pergunta, obrigada, tchau, e entrei no motel. E, gerente, tá vendo aquelas meninas? Me falaram isso. Sabe o que gerente falou? É que elas sabem que aos 12 anos de idade, os pais vão vendê-las para adultos. Nessa noite eu chorei, perdi sono, perdi apetite, e eu orava, Deus, eu não queria ouvir falar disso. Porque o gerente me explicou sobre sequestro falso, sequestro verdadeiro, arrastão, Robin Hood, palavras que eu nunca ouvi antes. Pai, isso não combina com o Brasil. O Brasil é o segundo melhor país para se viver no mundo. Como é que pode ter esse tipo de transformação? Eu chorava, não comia, não dormia, de preocupação. Daí eu falei com um vereador dessa cidade, desse projeto que vou mostrar no final para vocês irem para aprender. Aí o vereador falou, peraí, nós estamos tentando fazer isso, alguma coisa parecida com uma favela e está dando certo. E me levou lá. Olha como o brasileiro é honesto e inteligente, olha só. Saiu o líder, né? Era um senhor de 60 anos, cabelo branco, barba, e camisa tudo esburacada. Cinto velho, calça suja, tênis sujo. E ele falou, obrigado por nos visitar. Eu fui mendigo, literalmente mendigo por 30 e tantos anos. Mas agora sou líder dessa favela. Cada família me paga R$1 por dia. E eu sobrevivo, eu larguei o mendigo. A senhora vai ficar por a reunião de 18 horas? Que reunião? Nós reunimos todos os dias, às 18 horas de idade, 7 anos de idade até os idosos, com o único objetivo de parar de roubar e assaltar. Ontem veio um rapaz devolvendo uma panela roubada da vizinha, chorando, pedindo perdão. Todo mundo bateu palmas. Nós estamos reunindo para parar de roubar. Eu roubei isso, me perdoe. Todo mundo bateu palmas. Os jovens, anteontem, falaram, nós vamos parar de namorar até 17 anos para não ter mãe solteira. E um cristão, e eu falei, ele me levou para um terral aqui. Olha só, o prefeito, ao saber que nós vamos parar de assaltar e roubar, deu esse pedaço de terra, olha só, esse milho, batata, feijão, não sei, ele falou assim, né? Tomate, meus parabéns. Aí tinha um prédio aqui, eu falei, que prédio é esse? Um cristão, ao saber que nós não vamos mais roubar, ele mudou uma das suas fábricas aqui para dar de trabalho para jovens. E o prefeito ficou muito contente com o progresso. Eu não tenho muita verba, mas vou dar algumas verbas para algumas famílias por 3 meses, só o básico para comprar arroz e feijão, até que vocês achem trabalho decente lá na cidade. Aí, um homem, em 1 mês eu achei pedreiro, eu ganhei um emprego de pedreiro. Me sobra ainda 2 meses, mas eu quero dar para meu vizinho que ainda não achou trabalho. Olha que honestidade. O brasileiro é bom, é honesto. Eu visito favelas, é igual nós.
Eles são iguais. O problema é a geração nova. Eles não têm nem medo. Mata um homem como mosca. Que eles já nasceram com o DNA da maldade. Eu fui pregar essa palestra há poucos meses em Joinville. Uma igreja grande também. Lá tinha uns 3 mil membros. Aí quando acabei de falar, um jovem alto bonito veio falar, olha, me chamam de missionário. Porque eu vou à favela aqui atrás para falar de Jesus para crianças. Já é 7º ano que ele faz isso. Durante os primeiros 5 anos, ninguém dava bola. Todo mundo virava rosto. Até pediam, não vem mais. Por que você está vindo aqui todo sábado? Ele tentou evangelizar meninas de 8 anos. De 8 anos, o menino já é aviãozinho. Sabe o que é aviãozinho? Menina de 11 anos já está grávida. Então, de 8 anos para diante, nem dá para falar sobre Jesus. Aí, ele alcançou os meninos de 4, 5, 6, 7 anos. Ele começou a reunir nos sábados e falar de Jesus, tocar um pouquinho o violão assim bem baixinho e ensinando louvor. Aí, eles voltavam para casa radiantes, diferentes. E o chefe do tráfico de drogas, né, que a gente fala. O chefe era um homem de idade já. E ele falou, não vem mais. E reclamou, né? Mães, não mandem seus filhos para esse missionário jovem. Aí mães foram reclamar. Não, queremos continuar a mandar, porque meus filhos voltam diferentes, eles estão mais felizes, radiantes com esperança, alegria. Aí, é? Eu vou ceder então a garagem da minha casa. E ele cedeu a garagem. E ele vinha todo sábado, oficialmente. Daí esse homem foi preso. A polícia levou. Aí o centro de tráfico de drogas mandou um jovem. Ele vindo, ocupando esse lugar do líder, ao saber que vem esse rapaz da igreja grande, eu vou degolar a cabeça dele, vou mostrar o que acontece se a igreja interfere nos meus negócios. Aí as mães, sabendo disso, começaram a reclamar para ele. E o rapaz, o missionário jovem, ao saber disso, ele simplesmente ajoelhou, levantou os 2 braços e disse, Pai, agora tenho certeza que estou fazendo coisa certa. Se o inimigo quer me matar, degolar minha cabeça, porque estou falando de Jesus para crianças, então eu tenho galardão no reino dos céus. Não tenho medo da morte, eu continuarei indo. Ele continua indo. E as mães, ao mesmo tempo, foram na casa desse jovem líder. Se você matar esse rapaz, nós vamos te expulsar dessa nossa comunidade. Nós vamos trazer um outro líder, falando lá no centro de tráfico. Aí ele cedeu. Agora, o prefeito, ao saber disso, ele comprou um depósito abandonado. E agora essa igreja oficialmente vai todos os sábados tocando violão e vem tantas crianças. Então veja o que a igreja faz. Eu sempre aconselho 20 igrejas pequenas adotariam uma favela. Não está muito tarde não, gente. Se a Coreia levantou a voz, a oração, com 80% de favelados, vocês aqui no Brasil, eu pesquisei, é 25% que está dessa comunidade carente. Não está tarde. 10 igrejas médias adotariam outra favela. Uma igreja grande adotaria uma favela. Eu falei isso para o pastor Jorge Linhares Quecema, ele gostou da ideia. E ele adotou uma favela. Ele fez uma comitiva de 20 voluntários, foram lá. Eu até falei, não vai lá no primeiro dia falando, aceita Jesus, Jesus te... Não, eles não vão nem dar bola. Eles vão dar risada. Porque se até agora a igreja não fez nada, né? Eles vão dar risada. Vai lá, seriamente, nós viemos aqui para ouvir de vocês, não sei se eu posso dar conta, mas do que você mais precisa. Sabe o que eles falaram para essa igreja de Getsemane, igreja grande? Não pediu dinheiro, nem trabalho. Pediu, sabe o quê? Que passasse caminhão de lixo. O maior problema deles era lixo. Está vendo? Vocês ouvem norte-coreanos refugiados que fogem para o sul? Vocês ouvem, né?
Sabe quantos norte-coreanos refugiados vieram para o sul? 34 mil. Eles vêm só com alguns grãos de milho no estômago. Com muita fome, muita magra, só pele e ossos. A primeira coisa que a Coreia do Sul faz é assim: bem-vindo, você é nosso povo. E já dá o RG, identidade, você é cidadão sul-coreano a partir de hoje. Leva a primeira coisa para o hospital, porque vem muito assim, doentes. Aí o governo sul-coreano fez um apartamento com um apartamento de uma sala, uma cozinha pequena, né? Para ficar um tempo determinado. Você quer ser o quê? Cabeleireira? Você quer o quê? Cozinheiro? Você quer ser o quê? Mecânica? Então vem voluntários para ensinar eles por alguns meses. E o que a igreja sul-coreana fez? Tornou 34 mil refugiados 100% cristãos. A igreja sul-coreana não ficou de braços cruzados, não. Não ficou só importando com a própria igreja, não. Eles vão lá e oferecem: olha, vou te dar 3 lugares de zelador na nossa igreja, que nossa igreja é grande. Vou te dar 2 vagas para cozinheiras, porque tem pessoas que já vêm com idade, que ainda não tem condições de estudar, né, uma coisa nova. Assim. Toda a nação importou com isso. Se não tivesse feito isso, bom, você sabe que eles não sabem o que é televisão, rádio, não sabem o que é abrir conta no banco, não sabem o que é Wi-Fi, não sabem não sabem nada. Tem que educar desde o começo. Daí, com alguns meses de treinamento, tá bom, agora vamos procurar o emprego junto. Vão lá. Assim que ganhar o primeiro emprego, vamos lá no banco, abre conta no seu nome, ensina tudo. Agora você tem que deixar o seu apartamento. Aí você aluga o seu apartamento. É assim, para o próximo, assim. Se não tivesse feito isso, os 34 mil refugiados norte-coreanos tornariam o quê? Assaltantes soltos na rua. E tenho certeza que a Coreia do Sul fez tudo isso com medo de eles tornarem ação. Não, eles fizeram como filantropia. E a igreja coreana ajudou. Por quê? É o mesmo povo. Mesma língua, mesma história, mesma raça. E Deus, quando eu perdi sono e apetite, Deus me mostra 3 pecados do Brasil. Posso falar? Agora que vocês são Esthers, guerreiras de oração, vou falar. Primeiro pecado que Deus me falou: o maltrato aos índios, no tempo de colonização. Segundo, maltrato aos africanos, escravos. Terceiro, o pior, a negligência da igreja brasileira em relação à migração nordestina, que aconteceu nos anos 70, 80. E você vai dizer: o que eu tenho? Eu nem nasci naquela época. Ah, é? Eu não li no Êxodo? Vai perguntar pecados dos seus pais e ancestrais até 3ª e 4ª geração. Então, não é a mesma coisa? A migração de norte-coreanos fugindo para o sul é migração norte para o sul. Migração nordestina é de norte para o sul. Eu era pequena, eu tinha o quê? 13, 14 anos de idade. Eu via no jornal: nova favela no subúrbio de São Paulo e Rio de Janeiro. Favela? O que será essa favela? E militantes vinham quebrar a favela no intuito de fazer eles tornarem ao Nordeste. Não tornavam, eles ficavam escondidos na rua, voltavam, pegavam as coisas quebradas, montavam favela com fisionomia pior. Eu não chorava pela feiura da favela. Eu, sendo incrédula, menina, eu me preocupava pela geração futura deles. Eu, sendo menina, eu sabia que eles iam tornar o quê? Ladrões assaltantes. E tenho certeza que a migração nordestina, eles não vieram: ah, eu vou em São Paulo, no Rio de Janeiro, montar minha favela feia para que meus filhos se tornem assaltantes e ladrões. Não, não vieram com essa intenção. Eles vieram à procura de trabalho, melhor vida. E eu não entendia porque adultos brasileiros não os ajudavam. Então, Deus me deu essa autoridade para falar disso sinceramente para vocês. Mas como disse, não é tarde demais.
Vocês só têm 25%. Coreia só levantou após 80% de favelados, que vocês vão ver que é uma favela comparado com favela coreana, favela brasileira é favela de 5 estrelas. 5 estrelas. Deus disse, a recuperação do Brasil virá pela igreja com arrependimento no nível nacional, sem competitividade. Deus falou, sem competitividade das igrejas brasileiras. Então foi isso. Você vê, a conscientização da realidade é a condição indispensável para assumir um novo compromisso para mudanças e restituições da paz. Amém? E Deus disse, se no início da formação de favelas nas cidades grandes, Rio e São Paulo e outras cidades, do migrantes nordestinos fugindo da seca, se tivesse urbanizado e humanizado, oferecendo oportunidade de trabalho, se tivesse feito isso, a realidade brasileira hoje seria totalmente diferente. Vocês concordam? Bom, antes de a gente levantar clamores proféticos, vamos ver rapidinho esse vídeo. Está pronto? PowerPoint? Pode soltar. Ok. O nome desse projeto chama-se Semaol, que quer dizer Novo Bairro, Nova Vila, Nova Comunidade. Foi feito em 1970, quando o presidente encontrou com aquele homem, né, de batata doce, que prolongou para 1 ano. Pronto, próximo. Guerra da Coreia, de 50 a 53. Tudo destruído. Próximo. 80% da nação destruída. Próximo. Povo abandonando suas casas. Próximo. Guerra da Coreia. Próximo. Guerra. Próximo. Guerra. Próximo. Gabinete do presidente destruído. Esse era do presidente. Próximo. Até 70%, 80% da comunidade rural tinham estas casas de barro e palhas secas. Próximo. Vivendo sem água e sem eletricidade. Próximo. Casa de barro e palhas secas. Aqui no centro, você vê uma coisa redonda. É pinico, onde fazia pipi, pupu e jogava no chão. Próximo. Aqui, ó. Tudo com fungo enegrecido, né? Você vê parede de barro, tudo pretinho, é fungo. Essa é cozinha. O pinico aí continua bem na entrada da sala. A maioria do povo passava fome. Próximo. Favelas nas cidades grandes até 70. Próximo. Sem saneamento básico. Próximo. Sem esgoto, proliferando enfermidades. Está vendo essa casinha aqui? É banheiro público, ó. Essa e essa. Já estourando a urina. A favela de vocês não é favela de 5 estrelas? Comparando com isso. Próximo. Ruas sem asfaltamento. Próximo. Aí iniciaram educando o povo sobre o projeto e a alfabetização. Próximo. E inicia em 70 moradores construindo ponte. Então, essa favela, o que precisa mais? Que precisa de uma ponte, porque olha, esse riacho podre, né? Tal. Tá, então, elege aí uns 3, 4 rapazes inteligentes. Então, a favela reunia, elegiam 4, aí iam para a capital, ensinavam por um mês, 2 meses, como construir a ponte, vinham com 2 técnicos do centro e chamava todos os favelados. Ninguém vai ficar de braços cruzados em casa. Ninguém vai ficar sem trabalhar. Então, os moradores se movendo para fazer isso. Próximo. Então, olha, as mulheres com touca também ajudando. O objetivo do projeto é tirar a preguiça do povo carente. Próximo. Cooperando mutuamente. Próximo. Presidente Park trabalhando com o povo. Próximo. Presidente Park visitando na reforma de telhados. Aqui é telhado de palha, lá atrás é telhado decente. Se sua casa hoje é demolida, em um dia levanta a casa decente. Depois é sua casa, assim por diante. Então, se a rua está toda pronta, passa para outra rua e o governo ajuda com asfaltamento quando termina tudo. Próximo. Paisagem da comunidade rural até 70, antes de iniciar o projeto Semaol. Veja o depois. Próximo. Mudou para isso. Depois da reforma habitacional. Próximo.
o governo expandia, aí sim, pavimentava rodovias ligando entre cidades. Agora tornou cidade, não é mais favela. Próximo. Resultado do projeto, fábricas e armazéns construídos. E em 7 anos, tirou toda a paisagem de casas de barro e sapé. Em 7 anos só. Por quê? Fez todo mundo trabalhar. Próximo. Instruindo o povo na agricultura. Então, aqui que dá o que melhor? Aqui o tomate dá. Então vinham técnicos, vamos aumentar essa produção de tomate. Próximo. Instruindo o uso da terra em diversidade. Próximo. 3 valores do projeto: diligência, autossuficiência, cooperação mútua. Próximo. A agrícola revolucionou e em 74, olha só, em 4 anos já atingiu níveis sem precedentes. Próximo. Capacitando profissionalmente. Tem jovens que não querem agricultura, quer ser mecânico, então vinha técnicos a ensinar. Próximo. Aqui tinha muitas jovens. O que vocês querem aprender? Corte e costura. Então vinham técnicos ensinar, estimulando a ganhar a própria renda. Ficou famosa uma cidade de confecção própria. Próximo. Trabalhando em conjunto para levantar fundos da vila. Próximo. O objetivo do projeto é motivar a seguir uma vida honesta, produtiva. Aqui tinha muitas senhoras idosas. Então, nós queremos aprender crochê. Então, essa cidade ficou famosa em venda de crochê. Próximo. Economia da reciclagem para levantar fundos para bairro. Próximo. Aí, construía bibliotecas públicas. Aí começou a educar o povo. Ignorante que era antes, né? Próximo. Projeto 57% em investimento do governo. O governo tinha que dar cimento, areia gratuito, isso é lógico. Uma parte tem que dar. 32% empresa privada. Você quer pagar imposto para o governo ou você quer ficar isento do governo se participar desse projeto? Quero participar. Então é 32%. Agora, 11% de propósito deixado para próprio morador, financiado a longo prazo. A longo prazo. Pequena parte. Por quê? Para que ele fique incentivado a trabalhar. Procurar um trabalho decente. E veja o antes e depois. É a mesma casa, ó, de barro e palha, aqui decente. E a rua alagada, agora já acimentada. É assim que mudou, em 7 anos. Próximo. Aí, 63 mil líderes de 148 países foram à Coreia aprender esse projeto. África, Ásia, Oriente Médio, até Estados Unidos. O presidente Obama, quando visitava comunidades carentes de uma cidade, 99,9% eram descendentes de afro-americanos, escravos. E, então, ele ia nas favelas. Por que vocês não vão na Coreia aprender de um projeto de desfavelização? Até Estados Unidos foi. Próximo. Agora, esse rio, Cheonggyecheon, em Seul, essa é foto de 68. Um recente impacto para o mundo. Conhece o ator americano Brad Pitt? Ele que passou essa reportagem numa rede, na América, né, em Estados Unidos. Próximo. Então, esse rio, conhece o rio Tietê de São Paulo? Esse rio é pior, fedorento. Tudo, sabe, todo o pipi-pupu da cidade desse aqui, né? A pobreza e a ociosidade geram revolta que produz a violência. Essa é a fórmula. Pobreza gera revolta que produz a violência. Essa é a fórmula. Então, os menores ficam expostos à criminalidade. Olha os menores aqui. Próximo. Rio superpoluído, proliferando enfermidades com alto índice de mortalidade infantil. Está vendo a favela coreana como era? 80% da nação era assim. Próximo. Então, não teve jeito, né? Esse canal urbano totalmente poluído ficou coberto por um viaduto durante 34 anos, porque era muito cheiro. Então, de 68 a 2002, ficou coberto. Bom, próximo. Agora mudou para isso. Passou uma reportagem em São Paulo, no SPTV, e um arquiteto brasileiro, diretor de urbanização de Curitiba, Paraná, visitou em 2008 para aprender disso. E esse despoluído com a área revitalizada. Agora a água é tão limpa que você vê peixe. É tudo límpido. Próximo. Esse projeto levou apenas 3 anos. Só 3 anos. De 2003 a 2006. É claro, nesse projeto, a prefeitura que investiu. Prefeitura. Então, à noite toca música clássica, as crianças vêm, né, colocar os pés no rio. Próximo. Próximo.
Parques lineares devolveram o contato das margens aos moradores. A cidade agora respira mais e os pedestres podem usufruí-la melhor. Próximo. Projeto que tornou uma realidade é assegurar a melhoria da qualidade de vida a partir da paisagem restaurada. Próximo. Esse é o antes e depois. E Brad Pitt termina assim, ó, ele que disse, ó, Coreia do Sul conseguiu uma proeza que parece impossível para outras metrópoles mundiais. Isso por quê? 3% da população orou pela nação brasileira. Amém? Próximo. Essa é a Coreia atual. Esse Seul que a pastora Raquel vai visitar. Próximo. É esse Seul que é capital que pastora Raquel e pastor Silas Filho vai conhecer. Pronto, agora já terminou. Vamos levantar clamor. Todos de pé. Agora vamos levantar clamor profético. Você só reavê se ama de verdade. Use o poder da oração em favor da nação onde Deus fez você nascer e viver. A terra responderá a sua oração e você será abençoada nela. Repitam comigo. Uma mão no coração, outro para reino. Na autoridade concedida pelo nome de Jesus, eu cancelo, eu anulo, eu desfaço todas as palavras negativas, torpes, críticas, acusações, xingações que eu fiz contra o governo brasileiro, políticos e autoridades, em nome de Jesus. Outro, em nome de Jesus, eu abençoo, eu estimulo, eu encorajo os políticos e autoridades do Brasil com sabedoria, discernimento, ética e moral, com honestidade, tementes a Deus, amando e preocupando com o povo e a nação brasileira. Outro, em nome de Jesus, todas as estratégias, toda a operação do diabo e seus demônios sejam banidas, extirpadas, canceladas, expulsas do Brasil. Pare com suas manobras nos setores político, econômico e principalmente na paz social brasileira. Em nome de Jesus, eu profetizo milagres de Jesus no Brasil. Milagres de Jesus no Brasil. Milagres de Jesus no Brasil. E ministro renovo e transformações nos setores político, econômico e na paz social brasileira. Último, Brasil, fique despreocupado. Estou orando por ti. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Uma salva.